Deus abençoe a cada um, enquanto a gente vai meditando na palavra de vida eterna. São Mateus capítulo 22, verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus abençoe sua meditação e pedimos que Deus fale conosco mais um pouco através da sua palavra. Uma escritura para cada era. Como nós já meditamos na programação anterior, que o próprio Mombrana disse na festa das trombetas 54, se eu venho com a mensagem de Pentecostes, eu estaria na era da igreja de Laodiceia, e isso não estaria certo. Então, cada tempo tem uma escritura, cada era, diz o profeta, tem uma escritura. Até vemos no tempo de Moisés. Moisés veio no final da era egípcia, diz o irmão Brana, mensageiro do entardecer, creio que 102. Cada mensageiro vem no final da era. É o próprio irmão Brana que ensina isso, no primeiro selo 73. Nós encontramos no estudo da Escritura que o mensageiro para a era vinha no final da era, todas as vezes. Paulo veio no fim da era, nós descobrimos que Irineu veio no fim da era, Martim no final da era, Luterano no final da era católica, Wesley no final da era luterana, Pentecostes no final da era da santificação, através do batismo com o Espírito Santo, com a restauração dos dons, ali veio o Pentecostes. E depois, é o que o irmão Brano diz, no final da era pentecostal, estamos supostos a receber, de acordo com a palavra, segundo a ajuda que Deus me der, esta noite, para lhes mostrar aqui que nós estamos para ver, receber um mensageiro que tomará todas as pontas soltas que estão sobrando ali e revelará todo o segredo de Deus para o rapto da igreja. Então, o irmão Brana veio exatamente no final da era de Laodiceia. E é neste ponto que nós encontramos Cristo fora da igreja. 3:20 de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Então, isso prova que Cristo estava fora do movimento laodiceano, fora do movimento pentecostal. Isto foi quando manifestou o profeta de Deus para o nosso tempo, que ele veio no final da era de Laodiceia, né? No final da era pentecostal. E muitos prosseguiram. Você sabe que quem crê em Lutero está aí até hoje. Quem crê em Wesley também está aí. A era terminou lá atrás, mas eles estão aí, certo? Quem crê no movimento pentecostal, mesmo que terminou lá atrás, mas eles estão aí. A gente sabe que a primeira e segunda etapa do irmão Brana também terminou em 63,
E em 63 começou a terceira puxada. E as pessoas continuam na primeira e segunda. Elas não percebem aquela transição, aquela mudança na era que vive. Mas a gente deve ser agradecido a Deus por viver numa era que a gente está vendo as mudanças, a transição de uma era para outra. Nós estamos na era da noiva, que é exatamente a era do sétimo anjo para cá, é a era da noiva. Se ele já veio fora de Laodiceia, porque estava batendo a porta, Cristo batendo a porta, era Cristo no profeta, com o ministério de Filho do Homem, batendo na porta. E quem tivesse revelação sairia de Laodiceia. Mas muitos que saíram de Laodiceia há 40 anos atrás ou mais, estão retornando, regressando a Laodiceia outra vez, através dos seus movimentos evangelísticos e até de cura divina. Eles não têm o evangelismo que a noiva está nele. A noiva tem o seu evangelismo. O evangelismo da noiva já não é a primeira e segunda etapa, isso já passou. Agora ela está evangelizando a terceira puxada. É aquilo que as pessoas precisam saber, porque são boas novas. E aí estão as boas novas que Deus tem dado, que é o ministério do profeta na terceira puxada. E você não vê isto? Você vai continuar na primeira e segunda, você sabe que até o ano 2000 nós não sabíamos nada da terceira puxada. Então nós deveríamos, pelo menos, perceber que Deus teve um trabalho para poder nos ajudar, nos revelar, mostrar para nós que estamos agora na terceira puxada, que o irmão Brana viveu ela, pregou no seu dia, mas Deus disse para ele, não diga a ninguém. Você sabe que esta é a etapa mais importante, porque Deus disse para o irmão Brana que a terceira puxada era a vindicação do seu ministério. Mas se ele não podia dizer para as pessoas, não podia dizer para ninguém, como que você fica sabendo a vindicação, a comprovação, a autenticidade daquele ministério? Agora você sabe que a terceira etapa, a terceira puxada, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Nós já tínhamos as mensagens na mão, desde o princípio, quando nós cremos na mensagem do profeta, lá por volta de 73, nós já tínhamos essas mensagens na mão, mas não sabíamos disto. Por quê? Porque sempre tem um tempo daquela escritura, daquela mensagem, até daquele parágrafo ser mostrado. Então tinha que ter o tempo para que todos nós ficássemos sabendo aquilo que Deus disse para o irmão Brana não falar para ninguém, não diga a ninguém. Isso não quer dizer que ele não pregou, ele pregou, a gente hoje encontra. Por que eu estou pregando terceira puxada? Porque eu encontrei dentro da mensagem. Mas ele não pôde explicar naquele dia. É isso que você precisa entender, que tem esse ministério que irmão Brana não entrou nele. Deus disse para ele, não diga a ninguém. É esse ministério. Você não encontra irmão Brana fazendo uma mensagem específica em Apocalipse 10, 8 a 11. Você não encontra uma mensagem específica, porque ele fez a sua mensagem até Apocalipse 10, de 1 a 7, porque ele veio revelando a palavra, trazendo para nós aqueles mistérios, aqueles cabos soltos que foram deixados durante as 7 eras da igreja e que não podíamos saber enquanto não chegasse a voz do 7º anjo. Aí você tem que notar uma coisa, a terceira puxada você não poderia saber enquanto não manifestasse esse ministério da esposa para esta explicação,
já foi pregado, nós não temos uma mensagem acima de William Branham, melhor que William Branham. Não, você vê errado a coisa, você interpreta errado. Nós temos a mensagem do profeta que ele não pôde explicar. Essa é a terceira puxada. É a mensagem que nós pregamos. Ele não pôde explicar, então não teve copiadores, porque ele não explicou. Mas agora nós já temos explicado o que é a terceira etapa. Porque esses parágrafos, essas mensagens, já estavam todas aqui no Brasil, mas nós não tínhamos luz. Por quê? Porque não era hora. E Deus tem algo destinado para o seu povo na hora certa. Por isso nós não ficamos sabendo antes do ano 2000. Tudo que veio antes do ano 2000, você pode ver que são ladrões e salteadores. Trouxeram uma mensagem de novo nome, batizando em nome de William Branham. Está errado, não é bíblico. O profeta não pregou sobre isso, ele pregou contra. Ele disse que não poderia fazer isso. Ele saiu do ministério naquele tempo, parou, porque as pessoas estavam chamando ele de Senhor Jesus Cristo, que é uma coisa errada. Ele era Branham. O Senhor Jesus é que estava operando agora naquele novo corpo. E eles não puderam entender nos dias do profeta. Até hoje eles não podem entender, porque o irmão Branham prega a mensagem de Elohim no tempo de Abraão, Elohim no tempo de Jesus e Elohim nesse tempo. O irmão Branham pregou, mas as pessoas percebem? Não percebem. Mas que ele pregou estas coisas para nós. Então é para o eleito é que entende estas coisas. O eleito tem olhos abertos para ver que tem uma escritura para o nosso tempo. Você já pensou que a escritura gloriosa de Apocalipse 22, 17 é uma escritura que convém a nós falarmos sobre ela. O Espírito e a esposa dizem, vem. Aí o irmão Branham, na mensagem A Era de Laodiceia 162, ele diz que é o Espírito, o profeta e a esposa. Por quê? Porque o Espírito não fala a esposa direto. O Espírito fala ao profeta. Nós não podemos saber coisa alguma sem que primeiro Deus revele ao profeta, seu servo. Por isso, o irmão Branham deixou desta maneira dentro da Era de Laodiceia 162, mostrando que é o Espírito, o profeta e a esposa. Então, quando o Espírito falou, é a Escritura, no tempo do profeta. Aí, o profeta estava falando aquela Escritura, e logo o profeta partiu, a esposa fala aquela Escritura. Então, há uma Escritura para cada era, cada povo. E tem coisas que o irmão Branham não podia fazer aquela explicação, porque Deus tinha proibido ele de dizer para alguém. Mas quando a gente encontra essas coisas tudo na mensagem, a gente fica agradecido. Porque você vê, não escreva os 7 trovões. Está na Bíblia, não escreva. E depois você vê o profeta pregando e mostrando para nós que os 7 trovões já estava escrito na Bíblia, só que não podíamos ver. Está escrito, mas você não pode ver. A terceira puxada está escrita dentro da mensagem do profeta, mas não podíamos ver. Por que não podíamos ver os trovões? Porque precisava da voz do 7º anjo. Por que não podíamos ver a terceira puxada? Porque estava precisando da voz da noiva, da esposa. E o profeta disse que ela tem o assim diz o Senhor. Ela não pode ter o assim diz o Senhor se ela não recebeu do profeta. Porque o profeta recebe do Espírito e a esposa recebe do profeta. É assim que Deus alimenta a sua igreja. Não vamos perder
tempos com picuinhas que as pessoas não conseguem ver, mas olha a revelação da palavra, é uma escritura para cada era. E nós temos aqui escrituras gloriosas no tempo do profeta, 7º anjo. Você tem que ter Apocalipse 10, 7, porque é própria aquela escritura. São João 14, 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Você pode notar que é uma escritura a um indivíduo. Aquele, não aqueles. 14, 12 de São João. Então, se nós temos esta revelação desta palavra, eu creio que isto abre nosso entendimento para ver que agora o Espírito, o profeta, falou, faltava a esposa falar. Mas agora a esposa está falando. Eu não sou sozinho a esposa. A esposa é o povo que crê. É desta era, o povo que crê. Porque não é da era americana. Não, aquela era não podia. Deus disse, não diga a ninguém. Então eles não poderiam saber isto. Por isso fizeram confusão, batizando em nome de William Branham, tudo de forma errada. Porque eles não tiveram a escritura para o dia. Naquele dia era a voz do 7º anjo, era a revelação da palavra. Então eles colocaram uma coisa errada, porque a interpretação deles não estava certo com o profeta do dia. O profeta estava trazendo toda a mensagem de Jesus Cristo, tudo que foi deixado, os cabos soltos que foram deixados durante as 7 eras da igreja, que não pôde ser explicado no tempo de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Então, dentro da primeira e segunda etapa, ele não podia explicar. Mas aí na terceira puxada, que é a abertura da palavra, a revelação dos selos, ele explicou os cabos soltos daqueles selos. Entende? E explicando o cabo solto daqueles selos, ficou pronto para nós a luz para o dia que nós vivemos. Quando ele explica esta palavra, a revelação dos selos, esta abertura que trouxe para nós o que aconteceu durante 7 eras, através de 7 selos. E no tempo do irmão Branham, ele estava manifestando o 7º selo. O 7º selo é o mistério do dia. Não podia dizer, aí está a terceira etapa, a vinda do Senhor, que era a vinda do Senhor como Filho do Homem, não é a vinda do Senhor como rapto. É o que o povo não dá conta de ver, mas o eleito está vendo. O eleito não vai deixar essas coisas de lado. O eleito vê que a vinda do Filho do Homem cumpriu exatamente ali no tempo do profeta, mas a vinda do rapto é agora que nós temos que estar preparados. Vai acontecer daqui para frente. Estamos preparando para isso. Já tivemos a mensagem que nos preparou para poder vermos o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, em carne humana. Ele estava na carne do profeta. Você não pensa que Jesus Cristo vai descer aqui na terra, na carne que ele morreu lá em Jerusalém. Não. Ele não morre mais. Ele veio numa carne de um profeta. Por isso o ministério de Filho do Homem, de São Lucas 17, 26 a 30 e outras escrituras, era o ministério de Jesus Cristo num outro homem, num outro corpo. Não naquele corpo de Jesus lá atrás. E tem gente que fica enganada porque fica esperando que aquele Jesus venha aqui. Não, filho, ele vem no profeta. Ele vem como anjo forte, Apocalipse 10, 1. Ele desce do céu como anjo forte, aquele é Cristo. Descendo, bradando como leão, não mais como cordeiro. Você pode ver, agora ele veio como leão, Apocalipse 10, 3, ele veio como leão. E manifestou, dizendo, o tempo acabou, Apocalipse 10, 6. E 10, 7, os dias da voz do 7º anjo, que foi Deus no profeta, revelando
os mistérios que nós precisávamos saber dentro dos 7 selos, de cabos soltos dentro dos 7 selos. E aí nós ficamos sabendo esses cabos soltos, o que aconteceu no tempo de Paulo, no tempo de Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, até o tempo do irmão Branham, que era o cumprimento do 7º selo, e não viu quem não teve revelação para ver o que Deus faz no dia. Tiveram aqueles que não viram também Lutero, não viram Wesley, não viram William Seymour, e tem aqueles que não viram William Branham, certo? E tem aqueles que não vão ver a esposa. Eles não vão ver a esposa. Por quê? Eles não percebem a Escritura que tem que cumprir exatamente nesse dia. Hoje tem se cumprido essa Escritura. Porque aí está a voz do Espírito, a voz do profeta, e a terceira puxada é a voz da esposa. Não diga a ninguém. Ele não disse a ninguém. É a voz da esposa, esta terceira puxada, porque a própria mensagem do profeta não é outra mensagem. Não é a mensagem do Osmar, do Pedro, do Manuel, do José. Não, é a mensagem do profeta. Essa mensagem da esposa, ela é do profeta. Ela tem o assim diz o Senhor, porque ela usa a mensagem do profeta e repete aquela mensagem. É isso que ele está fazendo, profetizando outra vez. Este é o ministério da esposa. Você sabe que esse ministério, você faz parte dele. Até você que não quer, você faz parte desse ministério. Porque isso será uma mensagem de julgamento no final dos tempos. Porque você não vai esperar ser julgado pelo irmão Branham, quando o irmão Branham não pôde dizer o que é a terceira puxada. Você vai ter que ser julgado por essa mensagem da esposa, que sabe o que é a terceira puxada, que já pregou, que a era terminou, o tempo acabou, o último eleito já entrou, o tempo acabou, que é o tempo dos gentios. O último eleito já entrou, que é o último mensageiro, já entrou. Os selos já foram revelados, os trovões manifestados para todos nós. Então nós conhecemos isto. Esta mensagem é que vai nos julgar, porque essa mensagem é Jesus. E ninguém vai ser julgado por uma denominação, por uma interpretação. O profeta diz que serão julgados pela palavra, e é a palavra do dia. E a palavra do dia do irmão Branham foi a revelação dos selos, dos trovões, trazendo claro, só não explicando a terceira puxada, que ele estava pregando também a terceira puxada. Falou, meus irmãos, olha, esta luz eu quero ir deixando mais para você um pouquinho, porque o irmão Branham, que diz no 55 da festa das trombetas, mas Deus tem destinado a seu povo de cada era uma escritura. Então, uma escritura para cada povo. Deus tem aquela escritura. Apocalipse 10, de 1 a 7, é do tempo do irmão Branham. É o que ele pregou. Você vai vendo as demais escrituras que ele pregou, fazia parte do ministério dele. Até Apocalipse 22, 17, 16, fazia parte dele. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para poder mostrar essas coisas às igrejas. Meu irmão, esse anjo era Branham. Eu, Jesus, envio o meu anjo, porque quem é para revelar os mistérios? É o 7º anjo. Então, Jesus enviou esse 7º anjo. Ali está a Escritura. Então, ele está ligado no capítulo 22, versos 16 e 17, porque está tão claro que é o Espírito, o profeta e a esposa. Agora, a terceira puxada, que é a esposa, ele não pôde falar no seu dia. Ele não pôde esclarecer no seu dia para uma pessoa. Ele pregou, mas passou por alto. O povo passou por alto. O povo não entendeu. Então eu quero deixar isso daqui para vocês. Ele diz assim: eles eram uma parte da lei, falando dos profetas do Antigo Testamento. Eles eram uma parte da lei, porque Moisés era a lei no seu dia. A plenitude da lei estava ali no ministério de Moisés.
E depois, cada profeta era parte daquela lei. Eles eram parte da palavra de Deus. Estou lendo agora 59, a festa das trombetas, no meio do parágrafo. Eles eram uma parte da lei, uma parte da palavra de Deus. Mas Jesus era a plenitude da palavra de Deus. A mensagem de Jesus estava acima da lei. É isso que o povo que fica baseado na lei não admite. Mas a mensagem de Jesus Cristo era a mensagem acima da lei, porque ele não tinha só a lei, ele trouxe a graça no seu dia, mas ele não pôde trazer a revelação dos mistérios no seu dia, porque era para outro ministério, dele mesmo em outro homem. Por isso, o ministério da revelação de Apocalipse 10, de 1 a 7, que Jesus não pôde dar no seu dia, ele deu aqui nos Estados Unidos, esta revelação. Mas ele estava numa outra carne, num profeta. Você tem que ver que aquele profeta tinha Deus nele, Deus operou nele, Deus falou através dele. E nós somos o povo que cremos neste profeta. Assim como a igreja primitiva era o povo que creu nos apóstolos, em Jesus, assim nós também somos o povo que cremos no profeta de Deus, cremos no Filho de Deus durante as eras, que era Jesus operando seu ministério de Filho de Deus durante as eras, porque quando ele veio na terra, ele era o Filho do homem. E depois ele disse que, como aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló, seria também nos dias da vinda do Filho do homem. Mateus 24, 36, aquele dia e hora, ninguém sabe, era exatamente o dia desse ministério que estaria manifestando na terra. E manifestou quando? No tempo do nosso profeta. Isso já tudo foi cumprido. Todo o seu plano de redenção, toda a suficiência de Deus estava nele, em Jesus. Tudo. Parágrafo 60. E agora, através das eras da igreja, eles fizeram o mesmo. E os 7 selos são para revelar todos os mistérios que foram deixados durante aquele tempo, porque estamos sem profetas. Meu irmão, se tivesse profeta durante as 7 eras, seria revelado os segredos. Por que Deus só teve Paulo? Paulo porque era para escrever o mistério. E ele chegou ao ponto de dizer o mistério de Deus, Cristo. Mas não revelou. Agora, no tempo de William Branham, ele pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Não tem que preocupar, você tem que ver que isso é verdade. Paulo tinha que pregar o mistério, William Branham tinha que pregar Cristo, o mistério de Deus revelado. Irmão Branham pregou a revelação dos 7 selos. Está pregado, está revelado, 7 trovões dentro dos 7 selos. Perguntas e respostas, número 478. Ele diz que está revelado nos 7 selos, Laodiceia 38, como nós falávamos ontem. E você vai duvidar dessas coisas? Foi o profeta que falou. Então, está revelado, mas as pessoas não veem, assim como durante as eras, não puderam ver, mas porque não teve profeta. Mas nos dias da voz do 7º anjo, aí veio o profeta. Aí ele revelou estes cabos soltos, estas coisas que foram deixadas durante as eras, que Paulo, como profeta, escreveu, mas não revelou. E que agora Branham veio para revelar o que estava escrito e o que foi deixado durante as eras, como cabos soltos, falado pelo irmão Branham, que foi os mensageiros deixaram, não podia falar, revelar no seu dia. Por quê? Porque eles não eram profetas, eles eram mensageiros. Mas nos dias da voz do 7º anjo, meu irmão, aí veio o profeta. Aí teve a revelação. Aí Deus deixa mais uma coisa escondida ainda. Um mistério Deus deixa para trás e diga para o seu profeta que ficou sabendo aquilo. Deus falou para o profeta o mistério e disse para ele, não diga a ninguém. Então o profeta sabia, por ser que ele sabia. Deus falou para ele não dizer a ninguém. Se não era para dizer a ninguém, porque ele sabia. Mas aquilo era para ser entregue mais à frente.
Porque se fosse para ele entregar no seu dia, Deus tinha deixado ele pregar. Quando ele pregou os selos, ali era a terceira puxada, ele podia clarear muito mais para o povo naquele dia, mas Deus não permitiu que ele o fizesse, sendo ele o mensageiro, sétimo anjo, que revelou todos os segredos de Deus. Está tudo revelado. O que nós temos que fazer agora, ao ler a mensagem e ver isto. Ao ler a Bíblia e ver os trovões manifestados. Porque os selos estão escritos na Bíblia, mas os trovões são as revelações, que não estava escrito na Bíblia, certo? As revelações, mas como não pode aumentar nem diminuir, a Bíblia já estava tudo ali. As revelações, só que tinha que aguardar os dias da voz do sétimo anjo. Então isso já aconteceu, já cumpriu, e nós estamos agradecidos a Deus. Então o irmão Brana continua dizendo aqui, porque estamos sem profetas. Isso daqui é porque no dia que ele estava falando durante as eras, estamos sem profetas. Então ninguém podia saber. E a palavra não vem aos reformadores, a palavra vem aos profetas. Eu tenho aqui o parágrafo 90, para mim ler uma parte dele também, para vocês, eu creio que vai ajudar nós mais um pouquinho. 90, ali para metade do parágrafo, eu vou ler aqui. Jesus, o Filho de Deus, se revelando através da Escritura, das Escrituras, fazendo aquela Escritura. Enquanto não chega, meu irmão, aquele dia daquela Escritura, então você não fica sabendo. Por que nós ficamos sabendo da terceira puxada? Alguém diz, mas nós precisamos esperar o irmão Brana para poder falar para nós o que é a terceira puxada. Não, o irmão Brana pregou. Ele não pôde dizer a alguém, não diga a ninguém, mas ele pregou. Agora, quando chega o tempo, aí Deus abre aquilo naquele tempo. É uma escritura para a nossa era, a era da esposa que tenho assim, diz o Senhor. Nenhum homem é glorificado por ver e por pregar estas coisas. O que nós queremos é só chegar lá, como aquele que falou o que o profeta disse, como aquele que pode dizer assim, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Olha como está claro na mensagem, e o povo ficava esperando o irmão Brana para revelar a terceira puxada. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Você vê como está claro? Irmão Brana dizendo que era a terceira puxada, mas nós não sabíamos. Ficou sabendo depois do ano 2000, com clareza. E não aprendemos com o William Soto, não aprendemos com o reverendo, não aprendemos com o outro da Índia. Deus é nosso juiz, não aprendemos com eles. Essa é uma mensagem do profeta. Esta mensagem que a era terminou, o último eleito entrou, você não vai encontrar nesses doutores em divindade. Não foi com eles que eu aprendi. Estou dizendo eu em particular, porque as pessoas julgam que eu tenho aprendido com estes homens, mas eu tenho aprendido com a mensagem do profeta. Se eu tivesse aprendido com eles, eu tinha batizado o povo em nome de William Brana, mas sempre fui contra. Se eu tivesse aprendido com eles, eu teria orado em nome de William Brana, mas sempre eu fui contra. Eu nunca ensinei estas coisas para o povo. Orar em nome de William Brana, batizar em nome de William Brana, o que eles ensinaram no seu dia e depois abafaram. Você, se lê as escrituras deles, lê a mensagem deles, você vai ver. Eles tinham isso, este batismo em nome de William Brana. Errado. Não é batismo escriturístico. Você tem que saber que esse tempo, você tem que cumprir a Bíblia como ela é. Irmão Brana veio restaurando com o espírito de Elias, como falamos ontem, ele restaurou a Bíblia, aquilo que nós perdemos da Bíblia. Perdemos o batismo em nome de Jesus Cristo, ficou o Pai, Filho e Espírito Santo, que é um batismo da Igreja Católica.
Os crentes são batizados no batismo da Igreja Católica. Simplesmente é que eles são por imersão e a Igreja Católica é por aspersão. Mas cita as mesmas palavras e não cita o nome. O arrependimento é a remissão dos pecados em seu nome. Qual é o seu nome? Seu nome não é Pai, Filho e Espírito Santo. Seu nome é Senhor Jesus Cristo. Bom, já deviam ter aprendido estas coisas, não é? Então o irmão Branham continua dizendo, fazendo aquela escritura que tem sido predestinada para este dia. Quando essa escritura predestinada para esse dia, o Espírito, o profeta e a esposa. Agora é a hora da esposa. Completa agora. Completa. Porque o profeta faz parte, por certo que faz parte. Nós estamos no ministério do Espírito, do profeta e da esposa. Por certo que faz parte. O Espírito só revelou essas coisas nos dias do profeta. O profeta pregou, mas não pôde dizer o que é a terceira puxada. Mas nos dias da esposa, aí vem esta revelação clara, que já está na mensagem. Não sou eu revelando, eu não sou revelador. Deus é o revelador no seu profeta William Branham, que já cumpriu esta palavra. Então, toma isto para a sua vida. Estou encerrando. Como isto foi para aquele dia? A palavra, a escritura predestinada para aquele dia. Também tem a escritura predestinada para este dia, para os outros dias. Viver. Quando essa escritura cumpre, meu irmão, é vida. É vida. Aquilo não é confusão, aquilo é vida. O eleito sente bem, o eleito é agradecido a Deus por esta escritura que cumpriu. Hoje tem se cumprido estas escrituras. Até no tempo do irmão Branham ele pregou sobre isto, que a escritura tinha cumprido nos seus dias. Mas aqui está. Errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Eles erram. Se eles conhecessem a escritura, eles saberiam que Apocalipse 10, de 1 a 7, é o profeta de Deus que chega até o ponto de comer o livrinho para poder dar para nós. Mas depois tem a esposa, ela tem que cumprir o seu ministério, profetizar outra vez, porque já foi profetizado uma vez pelo anjo, pelo sétimo anjo. Se ele não profetizasse, nós não podíamos profetizar outra vez. Mas ele profetizou, ele comeu o livrinho e nós comemos também e profetizamos outra vez. E você tem que notar, a parte que nós comemos é o livrinho, não é o livro. O livro são mistérios, o livrinho são revelações dos mistérios. É isto que nós temos comido. Irmão Branham diz, e crer nisto é a evidência do Espírito Santo. Você quer saber se a irmã tem o Espírito Santo? Não é porque põe saia comprida, tem o cabelo comprido. Não é porque o irmão é bonzinho, é amoroso. Não. Você quer saber se tem o Espírito Santo? Não é porque pregamos com eloquência, porque fazemos isto e aquilo, porque temos sinais. Não, você quer saber qual a evidência do batismo com o Espírito Santo? É crer nisto. É crer agora nessa terceira puxada. Nós não estamos pregando uma mensagem nossa. A terceira puxada é a mensagem da esposa, do profeta, que ele não podia explicar para uma pessoa. Não diga a ninguém. Mas aqui está sendo dito. Se tiver alguém que vai explicar uma outra terceira puxada, vamos aguardar, mas eu aguardo com a que eu tenho. Eu aguardo com esta revelação, com esta luz que eu estou tendo. Vou caminhar nesta luz, porque eu sei que há mais de 20 anos que pregamos esta luz e ela não é uma luz enganosa. Ela é verdade, é a revelação para os eleitos. Ela não é para me fazer um homem popular, ela é para fazer um povo revelado. Gente humilde, é tanta gente simples que você pensa assim, meu Deus, esse é o povo que faz parte da sua esposa. Tão humilde, tão simples. Assim como o irmão Branham pregou no seu dia, nesse pequeno e simples tabernáculo. E como nos dias de Noé,
8 pessoas apenas. Mas é tão pouca gente assim, e no arrebatamento foi Enoque, um só foi arrebatado, que era o tipo nosso agora, que são poucos que serão arrebatados. Não são muitos, não, são poucos que serão arrebatados. Que Deus me ajude, Deus te ajude a nós vermos isto. Se você tem o Espírito Santo, você crê nisto. Nisto que eu estou pregando, que o profeta pregou. Nesta revelação que vocês não sabiam antes. Vivem vangloriando, mas tem que comer nesse prato. Certo? Vamos vangloriar, tem que comer nesse prato. Desta revelação de 2000 para cá, que Deus permitiu ser transmitido esta terceira puxada. Deus te abençoe. Pai, estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem nos dado, pela luz, pela palavra, pela revelação, que é tudo para nós. Obrigado, Senhor, que o seu povo possa sentir-se bem e abençoado por ti, com esta revelação, que não é minha, é do seu profeta, que o Senhor mostrou para ele e disse para ele não dizer a ninguém. E agora o Senhor está dizendo: coma e profetize outra vez. Outra vez. Estamos aqui em cumprimento desta escritura, profetizando outra vez a terceira etapa que foi profetizada e não pôde ser dita a alguém. Hoje ela é profetizada outra vez, porque todo mundo pode ouvi-la, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. De passagem, não sou daqui, em minha alma impresso o meu lar ouvi. Uma longa estrada eu já percorri, portanto se eu cair, foi parte da jornada. E nesse caminho tudo ficou para trás, tradições humanas nem me lembro mais. Foi numa alvorada que o sol iluminou e a pátria tão sonhada enfim se revelou. Está aqui dentro de mim o meu país, e nem divisas nem fronteiras podem lhe medir, e sobre ele está um rei que governe a sua lei. É o amor, é o amor, está aqui dentro de mim o meu país. Se fecho os olhos num segundo, eu posso sentir que a terra mana leite e mel, e é o próprio céu. São esses 7 trovões no meu coração. O reino de Deus não virá em aparência exterior, mas como João foi arrebatado no dia do Senhor, revi uma porta no céu que me disse: subi cá. E eis que olhei, eu pude ver uma grande águia a me chamar. Está aqui dentro de mim o meu país, e nem divisas nem fronteiras
podem lhe medir, e sobre ele está um rei, que governe a sua lei, é o amor, é o amor, está aqui dentro de mim, o meu país. Se fecho os olhos, num segundo eu posso sentir que a terra mana leite e mel, e é o próprio céu. São esses 7 trovões no meu coração. É a mensagem de João no meu coração. Muito bem, louvando a Deus com os bons cânticos em adoração ao Senhor. A palavra tem sido entregue para todos os filhos. Bom, vamos avisando que o irmão Benevaldo está avisando que tem esta página agora para você entrar e ouvir a mensagem, alguns pastores que vão dar uma palavra, até alguns obreiros da África, aqui do Brasil, que vão falar um pouquinho. Web Bran no Facebook, certo? Façam isso, cada um que puder, faça isto. A minha parte, eu só posso fazer aqui através das nossas reuniões. Mas estou apoiando, dando todo apoio ao irmão Benevaldo no que ele está fazendo para levar a mensagem avante. Eu tenho procurado explicar para o obreiro ele não ir muitos minutos, porque tem mais gente para falar, né? Então, quando o irmão for fazer este trabalho, tem horário, não guardei horário, não sei se consigo ainda saber o horário, para mim poder mostrar aqui a parte que vai ter esta transmissão através da Web Bran, que é áudio, né? Rádio, áudio para todo o povo. Vai ser muito bom para aqueles que gostam. Pede de oração, Andréia pede oração, que está com tosse muito forte à noite, e a noite é mais forte ainda e não está conseguindo dormir. Andréia, receba a sua bênção. Em nome de Jesus Cristo. É um pedido que a irmã Leila de Ferracina, de São Joaquim da Barra, está fazendo, né? Deus abençoe o irmão Gleiferson, o irmão Geraldinho, né? Vocês e famílias já chegaram em Sebastião do Barroso. Deus abençoe. Estão ouvindo ali Sebastião do Barroso. Um abraço a todos vocês que estão aí firmes nesta fé. Deus vos abençoe. Minas Gerais, né? Glória a Deus. Aqui tem Deus abençoe o irmão Walter, irmã Marlene, em Pouso Alegre, que está enviando um grande abraço. E eles estão conectados. Deus abençoe. Pouso Alegre é Minas Gerais. Também temos aqui a Sofia de São Paulo, neta do irmão Reinaldo. Ela pede oração a favor de seus pais que estão com Covid-19. A irmã Simone Spirlandelli e também o Marcelo Costa. Deus abençoe vocês. Receba a proteção divina. Não esmoreça a fé. Creia que Deus está acima do Covid, que Deus é mais forte e vocês são vencedores. Também temos aqui, hoje fomos escutar a pregação, a irmã Rosa, né, de Luanda, que foi escutar a pregação lá com o irmão Garcia, em Dongala, e família, e o irmão Joel. Deus abençoe vocês aí em Luanda, Angola, que estão cultuando a Deus. O irmão Garcia está fazendo isso ali em Luanda. E, por favor, onde vocês estiverem, no nosso ministério, fazendo também seus cultos, nos avisa, certo? Nos avisa. Tem mais partes aí na África que faz também. Nos avisa que nós queremos anunciar vocês aqui também. Deus abençoe o irmão Nivaldo, de Presidente Prudente, que sempre está nos ouvindo. Um abraço. Oração a favor do irmão José Antônio Costa.
está se sentindo angustiado, receba a bênção, receba o alívio, essa angústia desapareça. E irmão José Antônio Costa receba a cura divina. Nós cremos nisso, não é? Isso é muito bom. Deus abençoe aqui. Pedido de oração para ação de graças. 10 anos de convivência ao lado da esposa. Que Deus lhe abençoe. Será que eu não marquei o nome aqui? Irmão Silvio, também Djalma e família em Belém do Pará. Deus vos abençoe. Pamela de Campo Limpo Paulista pede oração para Deus abrir as portas de um emprego e sairá amanhã para entregar currículo. Deus ajuda que tudo vai dar certo. E a irmã tenha vitória nisto, encontra um meio de ganhar o pão para ajudar, não é? No lar. Irmão Salomão pede oração a favor do seu filho Felipe, que ele receba agora. Felipe, tenha a bênção de Deus, a cura divina, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também tem um pedido aqui para orar a favor do Zé do Táxi. É muito usado esse Zé do Táxi aí pela Neuza, né? Usa muito aqui em Franca. E ele tem estado com Covid. Depende da nossa oração, já oramos por ele, vamos crer que tudo está feito. A irmã Clarice também, aqui o irmão Marcos, a irmã Clarice também foi constatado, né, que estava com o Covid. Eu não sei se o irmão Marcos também foi, mas Deus o abençoe também. Vamos crer, né, meus irmãos? Olha, não desfaleça. O que levanta a sua imunidade é a fé. Se você não tem fé, você acaba perdendo a cura, mas você tem fé. Não é apenas dizer, eu creio. Não, eu creio na mensagem, eu creio em Deus, eu creio que Ele já me curou, eu creio que aquele dia no Calvário, Ele já fez a obra completa para a minha vida, e eu recebo a cura agora. É só você falar assim, eu recebo a minha cura agora. Aquilo que Jesus já me deu aquele dia no Calvário, e foi profetizado pelo profeta Isaías, que Jesus já tinha levado as minhas dores e enfermidades, e levado Covid, levado câncer, levado tuberculose e qualquer enfermidade mais. Creia, Pai. Ajuda estas vidas preciosas, que o Zé do Táxi seja recuperado pelo poder de Deus, com saúde, em nome de Jesus Cristo. Que a irmã Clarice e o irmão Marcos tenha também a recuperação. Saia todo espírito de Covid, toda doença de Satanás, saia pelo poder de Deus, e estas vidas sejam abençoadas. Também o Felipe, filho do irmão Salomão, que seja abençoado, curado naquilo que ele precisa, que o Senhor manifeste a bênção para ele. Para a irmã Pamela, que ela tenha as portas abertas para o trabalho. Para o irmão Silvio Djalma e família em Belém do Pará, que seja abençoado também, em nome de Jesus Cristo. E tem uma pessoa que pede a oração por 10 anos de convivência ao lado da esposa. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, com força, saúde e paciência mesmo, para viver um ao lado do outro. Isso é muito bom. Irmão José Antônio Costa, Senhor, manifesta a bênção, tirando toda angústia e dando a ele a paz, alegria desta salvação, desta vida eterna. A irmã Rosa lá de Luanda, também irmão Nivaldo de Presidente Prudente, sejam abençoadas essas pessoas que interessem em ouvir a sua palavra. Que a irmã Simone Spirlandelli e o Marcelo Costa recebam a libertação, a bênção de Deus, e esse demônio do Covid desapareça e a cura divina esteja nestes corpos. Pai, abençoe também o irmão Walter e a irmã Marlene em Pouso Alegre, Minas Gerais, com muita saúde. Irmão Geraldinho e família, irmão Gleiferson e esposa, irmã Denise, e todos da família do irmão Geraldinho, seja abençoado pelo poder de Deus. Que também seja abençoada a Andréia, que pede a oração, que não dorme, está com dores fortes à noite, que agora essas dores desapareçam, ela vai dormir bem a partir desta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, abençoe esse trabalho do irmão Benevaldo, que possa surtir efeito e as pessoas ter interesse de ouvir e de estar na sua palavra. Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém. Meus amados, Deus abençoe cada um de vocês. E quinta-feira estaremos aqui. Outra vez. Quinta, sábado, domingo. Certo? Direto aqui de nosso lar. Aqui no Parque do Horto. Estamos aqui fazendo nossas reuniões nesses dias e deixando o povo em casa para precaução, por causa dessa enfermidade que tem atacado até alguns membros. Então, estamos deixando eles, todo mundo quieto em casa, certo? Vamos fazer isso. Aí vocês, hoje tem facilidade, gente, fica em casa, mas fica em casa ouvindo. Na hora do culto, se você pode, se tem gente que atrapalha, vai para o quarto. Pega o seu celular, vai para lá e vai ouvir. Se um tem interesse, vai e ouça e receba a bênção da palavra de Deus. Falou, meus amados? Então, Deus abençoe. E vocês aí da África, ou mesmo do Brasil, alguns obreiros, querem dar uma palavrinha. É uma palavrinha. Procure o irmão Benevaldo aí, fale com ele. Ele tem dado oportunidade para vocês. E assim vamos conhecendo mais alguns obreiros que vão manifestando. Não vamos ficar colocando títulos nas pessoas. Deixa eles, obreiro fulano de tal, é o pregador fulano de tal. Isso é o suficiente. Não vamos ficar colocando títulos, daqui a pouco as pessoas se iludem muito com títulos. Certo? E aí, quem é pastor quer ser profeta, e quem talvez por aí pensa que é profeta quer ser Deus. Então, vamos fazer as coisas de uma forma ordeira. Mas eu queria que cada obreiro desse sua palavrinha, pequena, mas desse a sua palavrinha. O irmão Irã também pode dar a sua palavrinha. Isso é muito bom, cada um. Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite, até quinta-feira, às 8 da noite.